Vamos abrir lá. Marcos 6, capítulo 6, versículo 30. Paulo mencionou aí domingão referente à multiplicação do pão e os peixinhos, né? No sábado a gente teve um momento muito bom que Deus colocou no nosso coração algumas coisas aí referente a essa passagem. E nós vamos ter um entendimento aqui diferente do que muitas vezes nós vemos aqui, não somente na multiplicação, que Deus alimentou ali o povo. Jesus alimentou o povo através do milagre da multiplicação. Nós vamos ter um entendimento aqui um pouco diferente relacionado à fé. Irmãos, hoje é uma noite que nós vamos ouvir falar dos homens, dos heróis da fé. Mas agora é você, sua casa, o herói da sua família agindo por fé. Amém? No versículo 30 fala assim: retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então aqui os apóstolos estavam felizes conversando com Deus que eles tinham realizado e ensinado. Imagina Jesus falando para eles: vai e fazem. E eles voltam falando tudo o que eles tinham feito. Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome os paralíticos andaram, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então era um momento ali muito de felicidade da parte deles. No 31 fala assim: então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo do barco, foram para um local despovoado. Eles foram para um local distante. Entretanto, muitos dos que ouviram retirar-se, tendo-o reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Ou seja, Jesus estava com os discípulos, eles foram para um lugar deserto, despovoado, que eles precisavam descansar. A multidão, elas naquele momento já estavam todos ouvindo falar dos milagres, das curas e maravilhas que Cristo tinha feito naqueles dias. Então a multidão estava com o quê? Com fome. De ouvir o que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito e o que estava acontecendo naquele período. Então o que a multidão fez? Foi correndo de cidade em cidade e chegou naquele ponto onde eles estavam antes de Jesus e os discípulos. E no versículo 34, ele fala assim: quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas, sem pastor. E sem demora, passou a ministrar muitas orientações. Então, Jesus Cristo tinha passado, para um outro ponto. Estava cansado, mesmo assim, quando ele chegou lá, surgiu um ponto aqui: compaixão. Irmãos, Deus, Jesus, mais pra frente a gente vai ler que a respeito dos milagres ele sempre agradecia aquilo que ia acontecer como se já tivesse acontecido. Isso daí mostra pra gente autoridade, postura. Uma igreja que fala e anda e age por fé tem que ter postura. E Jesus nos mostra aqui. Não é somente ele falar da multiplicação dos pães e dos peixes. É ele agir também, antes de tudo acontecer, que aquilo ia acontecer. Mas ele estava cansado, ele já tinha falado ali que estava cansado. E mesmo assim ele mostrou compaixão com aquelas pessoas que estavam ao redor, querendo e ouvindo, e sede de querer saber mais das coisas maravilhas que Jesus tinha feito. Agora eu vou falar uma coisa. Para os nossos dias atuais. Quantas vezes nós estamos cansados, nós chegamos em casa e aí nós colocamos a nossa fé no bolso e descansa a fé junto com o nosso corpo. E aí nossa família precisando de uma oração, um momento às vezes só um telefone, um momento às vezes só de uma ligação, os vizinhos. E eu falo isso porque isso acontece comigo constantemente. Às vezes durante o nosso dia a dia, por N fatores, nós chegamos em casa e nós não temos compaixão com algumas coisas simples de: Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha casa,
pela minha família, obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo. Eu agradeço pelo dia de amanhã, que ainda irá acontecer, mas eu já profetizo e declaro, Pai, que ao amanhecer tudo novo se fará, será um dia maravilhoso, será um dia com compaixão no meu trabalho, será um dia que tudo vai fluir, as portas que se fecharam hoje será diferente amanhã, elas vão se abrir, e eu entendo que o seu não hoje foi diretamente para mim como uma proteção, como o Senhor colocando algo divino a partir do dia de amanhã. Muitas vezes nós colocamos isso no bolso, pegamos essa nossa fé e colocamos no bolso, não temos compaixão com nós mesmos, com as nossas práticas, com o nosso dia, com o nosso trabalho, com a nossa família. Aqueles que são CLT é diferente, porque a gente não depende, talvez, de vender o dia de amanhã para ter o nosso salário no final do mês no bolso. Aqueles que não são, eles dependem. Dia após dia é uma luta, é 30, 40, 50 leões por dia para que tudo no final do mês possa acontecer. Eu não sei, eu não vou falar que os profissionais liberais eles têm mais fé do que aqueles que são CLT. Mas que eles são corajosos, eles são. Porque hoje nós vivemos uns dias atuais que o quanto de empresas que a gente vê fechando, falindo, e a gente pode se questionar, pô, mas talvez a pessoa não teve fé? Não, às vezes ela só teve um momento ali que não teve uma sabedoria legal para que continuasse tudo. Mas a gente tem que ter compaixão também com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, através da nossa fé. A gente tem que estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais para entender que o momento de compaixão a gente tem que discernir quem está ao nosso redor. Porque as pessoas chegaram aqui, Jesus, ele estava cansado e ele estava com fome. As pessoas estavam com sede de ouvir o que ele tinha para falar. Mas ele não estava distante do Pai, porque ele derramou sobre elas ensinamentos, maravilhas. Ali em diante teve testemunho. Eu tenho certeza que teve outros milagres dali para frente. Então imagina só, se às vezes chega alguma vida através, sei lá, de alguma situação e a gente está vazio. A gente tem a nossa fé, mas ela não está praticada, ela está vazia. O que nós vamos derramar para a vida dessas pessoas? Nós vamos entregar um copo para ela vazio? Falar assim, eu tô passando por isso também. Então vamos chorar junto. Vamos se abraçar e vamos chorar junto. Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. No versículo 35 fala assim, com o passar das horas, o final da tarde estava chegando. E por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este é um lugar deserto, e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede vós mesmos de comer? Ao que lhes replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. Vamos passar aqui, vamos pausar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmão. Jesus, ele questionou o que faltava? Porque ali as pessoas estavam com fome, certo? Eles passaram ali algumas horas, a Bíblia não menciona quantas horas, mas se já estava no final da noite, que estavam até pensando em dispensar o povo, creio que já estava no final da tarde, chegando em anoitecer. Então as pessoas estavam com fome. Jesus perguntou o quê? O que tem aí? Ou seja, ele não estava olhando para aquilo que faltava. Ele estava olhando para aquilo que tinha. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que falta e não olhamos aquilo que nós já temos? Quantas vezes nós ficamos questionando aquilo que talvez Deus não mandou, como muitas coisas Ele nos manda dia após dia? Quantas vezes nós ficamos questionando a Deus, Deus, por que eu queria tanto isso e não chegou? Mas no outro dia Ele te manda algo muitas vezes melhor daquilo que você quis. Irmãos, o diabo, ele manda seta dia após dia para nós ficarmos nos questionando aquilo que falta, para que nós possamos esquecer daquilo que nós já temos.
Se a nossa fé é o nosso combustível, nós não temos que ficar questionando o que nos falta. Nós temos que ter convicção daquilo que nós temos. E as promessas de Deus nas nossas vidas, é tudo isso que nós temos. As promessas do Pai. Nós temos que ler e reler, praticar, temos. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas nós não temos que questionar aquilo que falta, nós temos que crer, acreditar naquilo que nós já temos. Quando nós iniciamos a igreja aqui, quando Deus deu no coração na vida do pastor Danilo, pastora Daiane, não tinha um templo, certo? O que tinha? A rocha. Amém. Se ficássemos questionando, Deus, eu queria ter um templo para 500 pessoas, um telão de LED, 5 cultos por dia, nós não conseguíamos viver aquilo que nós temos hoje. Porque nós estávamos questionando aquilo que nos faltava naquele momento. E Deus, ele prepara tudo no momento certo e na hora certa. Porque se Deus está permitindo que tudo isso venha acontecer, todos esses momentos, é porque Ele está preparando algo novo daqui em diante para nós. Ele está preparando as vidas, Ele está preparando as famílias, Ele está preparando os levitas, Ele está preparando os ministros, Ele está preparando outros pastores, Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Sem medo e sem ter algo que nos questiona. Deus, mas por que isso não aconteceu ainda? É porque não é momento. O não de Deus também nós temos que viver por fé. Se nós ficarmos questionando aquilo que nos falta, nós não vamos viver aquilo que Deus já nos deu. Não vamos viver aquilo que Deus já tem para nossas vidas. No versículo 38, mas Jesus lhe indaga: quantos pães tendes? E de verificar. E tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. No 39 fala assim: então Jesus determinou-lhes que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupos reclinados sobre a relva verde do campo. E assim fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles 5 pães e 2 peixes, levou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu o pão. No 39 fala assim: então Jesus determinou que fizessem com que todo o povo se acomodasse. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus, ele já tinha fé que aquilo ia acontecer. Quando ele ordena para o povo que se sente, era para contemplar o que Deus ia fazer através da vida dele, e a autoridade que ele tinha sobre o povo de falar: sente e olhe o que Deus falar por nós. Se nós ficarmos se lamentando pelo aquilo que nos falta, nós não vamos ver as maravilhas que Deus tem para nós. E sabe o que acontece? Não que nós perdemos nossa autoridade, mas a gente não exerce aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Quando ele manda o povo sentar, é autoridade sobre aquilo que estava acontecendo. E logo mais pra frente, o que ele fala aqui? E assim fizeram, assentando o grupo de 100 e 100 e de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ele levou os olhos pro céu e agradeceu. Ele não questionou o que faltava, ele não perguntou o que todos queriam, ele perguntou o que tinha. Ele, com autoridade, poder e ordem sobre o povo, que ele mandou todos se sentar, ele agradeceu aquilo que ia acontecer. Nesse momento que ele estava agradecendo ali, eu tenho certeza que Jesus estava muito alegre. E aí vai isso daqui, eu até escrevi porque Deus falou diretamente comigo. A ausência de alegria em relação ao milagre é a expressão da ausência de confiança em relação ao que Deus pode fazer. Irmãos, a ausência de alegria em relação ao milagre é a ausência de confiança em relação ao que Deus pode fazer. Se nós não tivermos a alegria de agradecer antes do que aquilo que nós pedimos não aconteceu, nós não vamos ter confiança naquilo que Deus já prometeu para nós. E aí, depois que as coisas acontecem, é óbvio a gente agradecer, porque é normal. Nós agradecemos quando nós vemos um milagre já feito, agradecemos. Porque é normal. Mas agradecer antes de tudo isso acontecer, aí é o que é o diferente. Aí é que nós vamos ser lembrados homens e mulheres de fé, dentro das nossas casas, dos nossos lares. E tudo isso eu sei que
Eu sei que tudo isso é muito, às vezes, até soa como uma pedrada na nossa cabeça, né? Porque Deus, ele prometeu bênçãos para nós. Por uma correção, ele mandou o seu único filho para fazer tudo diferente. Sofreu o que nós sofremos. Teve sede quando nós temos sede também. Foi açoitado, crucificado, chamado de mentiroso. Muitas vezes, Jesus estava fazendo os milagres ali e o pessoal falava que era pecador, que não era isso, que não era aquilo. E ele, sendo filho de Deus, enviado pelo próprio Deus para cá, em nenhum momento ele parou de praticar a fé dele. Aí eu fico pensando, ele era o filho de Deus, em nenhum momento ele parou de praticar a fé dele, sofrendo tudo o que ele sofreu, e aí, irmãos, é carne e osso, igual nós. Carne e osso. E mesmo assim, ele teve compaixão em todos os momentos quando o povo se achegou ao lado dele e ele derramou algo diferente para aqueles que estavam precisando. Em todos os momentos, ele derramou. Não teve uma vez que a gente vem mencionar que a Bíblia, Jesus ali não derramou algo que não fosse diretamente para a vida daquelas pessoas. Aí a gente pode falar sobre cura, pode falar sobre direcionamento espiritual, podemos falar de tudo, mas ele derramou sempre compaixão ali com aqueles que estavam ao redor dele. E, igreja, uma coisa que fala muito no meu coração a respeito de fé é a autoridade que Deus nos deu. Todos creem que temos autoridade? Todos creem que temos autoridade? Amém. Então, a partir de hoje, quando nós chegamos nas nossas casas, nós vamos fazer uma oração de fé. E isso eu fiz, pra mim. Falar, Deus, o Senhor me deu autoridade e eu quero que eu exerça a minha fé através dessa autoridade que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se é oração sobre cura, eu não sei se é oração sobre parte financeira, eu não sei se é oração sobre expulsar demônios, eu não sei se é uma oração para trazer um aconselhamento para aquela pessoa, para aquela casa, para aquela família, mas eu sei que eu quero que o Senhor mande para mim, dia após dia, situações que eu perceba que é para estar exercitando essa autoridade, essa fé. Para que eu possa crescer cada vez mais, para que eu possa ser lembrado como um homem de fé, para que eu possa ser lembrado na minha casa, na minha família, como um homem de Deus, direcionado com paixão para a vida daqueles que estão precisando. Só que assim, é uma oração complicada, é uma oração difícil, porque se a gente pede isso, Deus manda. Mas irmãos, vamos ler lá em Efésios 1:3. Amém? Todos abriram? Não é uma promessa divina de Deus para nossas vidas, para nossas casas. Efésios 1:3 diz assim: as bênçãos espirituais em Cristo. Eu vou ler no 2, a partir do 2. Graça e paz a vocês da parte de Deus e o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E no 3 ele fala assim: bendito seja
o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu graciosamente por meio do amado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, independente das dificuldades, independente do que seja, Deus ele já te abençoou antes da criação do mundo, através do Filho dele, com todas as bênçãos celestiais para sua vida, para sua casa, para sua família, toda a autoridade que Deus deu com o nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, e ordenou que o povo se sentasse para ver as maravilhas que Deus ia fazer através dele. Aquele milagre, ele está derramando sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua geração, sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre seus bisnetos, independente se vai ter todas essas gerações, mas eu profetizo em nome de Jesus que todas essas bênçãos espirituais celestiais nos seguirão por todos os dias, onde nós andarmos, o que nós falarmos. Nós seremos uma igreja que andamos por fé, agimos e falamos nela constantemente. Os exemplos do nossos andar, do nosso agir, será constantemente falado com as pessoas que estão ao nosso redor, e elas vão falar: ali chegou um homem de fé e oração, ali chegou uma mulher de fé e oração, ali chegou um homem de autoridade, ali chegou um homem direcionado, uma mulher direcionada por Deus, para a casa dessa família, para esse local, para esse lar, para esse trabalho, onde tudo novo se fará a partir do momento que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Irmãos, vamos fechar nossos olhos? Glória a Deus.